gente deve debater como é que vai resolver. O programa do Fantástico mostrou. Eu creio que o Fantástico ficou devendo uma coisa. Como resolver? Como resolver? É um desafio que eu queria deixar aqui para a Rede Globo, que fez um programa no Fantástico, que teve um papel importantíssimo da denúncia. A quantidade de mensagens que eu recebi de internet, por todos os meios, sobre o programa do Fantástico, demonstra a força daquela denúncia para despertar o povo brasileiro. O Fantástico que eu devendo agora um debate sobre como resolver. E amanhã nós vamos ter a chance de dar um salto que seja nessa ideia. O decreto que está apresentado justifica isso de uma maneira muito clara. Na média, as escolas melhores do Brasil não são as particulares. As melhores das melhores são particulares. Mas na média, as particulares estão abaixo das públicas federais. Por que a gente não espalha então as escolas públicas federais pelo Brasil? Por que a gente não faz com que toda escola nesse país seja federal? Por que a gente não faz com que a criança seja brasileira e não municipal? Esse é o desafio que eu quero deixar aqui, pedindo o apoio dos diversos senadores da Comissão de Constituição e Justiça. Só para lembrar alguns, o senador Zé Pimentel, o senador Ana Rita, o senador Pedro Tax, que fez um belo parecer a favor, em que ele diz, além de toda a análise da juridicidade, da constitucionalidade, que ele é o mestre, ele diz: o presente projeto aponta justamente para esse caminho. Sabe-se que a educação básica brasileira enfrenta graves desafios. O Brasil apresenta índice de avaliação de ensino que nada nos orgulham e mostra com clareza o quanto ainda devemos avançar. A presente proposta é positiva e corajosa, pois permite que os cidadãos opinem diretamente sobre tema tão relevante e que impacta tão diretamente a vida de todos os brasileiros. Por fim, importante ressaltar, diz o senador Pedro Tax no seu parecer, que é notória a existência de pontos sensíveis e controvertidos que se colocam em pauta para debate no processo legislativo do Congresso Nacional que, diante da dificuldade de uma posição suprapartidária, requerem a colheita de posição direta dos cidadãos. Daí a importância da aprovação desse projeto de decreto legislativo, convocando um plebiscito sobre como deve ser, de quem deve ser a responsabilidade da educação de base no Brasil. Esse é o voto do senador Pedro Tax, que eu peço que os senhores que aqui estão e outros senadores, eu leio alguns mais, como Antônio Carlos Valadares, Aníbal Diniz, Inácio Arruda, Eduardo Lopes, o senador Randolfo, que aqui está, Eduardo Suplicy, como o senador Eduardo Braga, Vital do Rego, que tem dado todo o apoio como presidente da CCJ, colocando em votação, o senador Pedro Simão, Luiz Henrique, Eunício Oliveira, Francisco Dornelles, Sérgio Petecão, Romero Jocá, o senador Aécio Neves, Cássio Cunha Lima, Álvaro Dias, José Agripino, Aloysio Nunes, o senador Armando Monteiro, Rosarindo Cavalcante, Magno Malta, Antônio Carlos Rodrigues. Eu gostaria de ter o apoio desses senadores para amanhã na Comissão de Constituição e Justiça darmos, deputado, o primeiro passo para um grande plebiscito nacional, um grande debate nacional de quem é a responsabilidade pela educação das nossas crianças. Nossas crianças continuam municipais ou nós vamos nacionalizá-las e tratar cada criança ao nascer nesse país, não importa a cidade, não importa o nível de renda que ela tenha, como uma criança brasileira, merecendo o mesmo cuidado educacional no que se refere ao financiamento público. Obviamente, cada criança ainda vai ter sua diferença. Depende da religião na qual está, depende da família em que está, depende do acesso à mídia, mas na base daquilo que o governo é obrigado a dar como educação, que não haja desigualdade na educação. Nada é mais vergonhoso do que tratarmos diferentemente as crianças do nosso país. A desigualdade de renda é uma desigualdade, mas a desigualdade de educação é uma imoralidade. E a gente precisa acabar com essa imoralidade de uma criança nesse país, quando nasce, tem um carimbo na testa. Um carimbo que diz: você vai ter uma boa educação porque seu pai é rico. E outra tem um carimbo: você não vai ter uma boa educação porque seu pai é pobre.
Ou um carimbo que diz, você quando crescer vai ter uma boa educação porque a cidade onde você vive tem feito investimentos em educação. Ou um carimbo que diz, você quando crescer não vai ter uma boa educação porque a sua cidade é pobre. Vamos apagar os carimbos que existem nas testas das nossas crianças no momento que nascem, e todas elas nascerem com carimbo. Você vai ter uma boa educação. Você vai ter a mesma chance na vida. Você vai ser mais, outro vai ser menos. Mas não por falta de chance, não por falta de oportunidade. É isso que eu peço amanhã, e ao mesmo tempo que os dois candidatos a presidente que aqui estão, e eu incentivo ao máximo que vocês sejam candidatos. Porque eu costumo dizer, meu caro senador Magnaldo, eu vou antecipar e convidar Vossa Excelência para ser, se for presidente, ministro da Educação, antes que o senador Randolfo faça. Porque, senador Magnaldo, ser presidente é destino. Ser candidato é o coroamento de um político. Não é ser presidente, é ser candidato a presidente. É como na Igreja Católica, o máximo que um padre pode sonhar é ser cardeal. Porque Papa é o Espírito Santo. Não adianta sonhar em ser Papa. Não adianta sonhar em ser presidente. Agora, candidato, sim. Então, coroe a carreira política como candidato a presidente, trazendo propostas que eu não estou vendo os outros candidatos trazerem. Não vejo. Mesmo discurso. E um debate, disputa entre quem é mais corrupto, quem é menos corrupto, quem está cometendo mais erros, e não o que é que deve ser feito. Mas, enquanto não começa a campanha, amanhã, na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça, gostaria de contar com o apoio de vocês dois. Era isso, senhor presidente, mas eu quero passar a palavra ao senador Randolfo, que pediu a parte. Já tinha informado a Vossa Excelência que, mais do que apoiar amanhã o projeto de Vossa Excelência, eu vou ser um militante do projeto, quero ser um mobilizador da matéria de Vossa Excelência na Comissão de Constituição e Justiça. Pedi autorização de Vossa Excelência e eu quero pedir vossa permissão aqui, já pedi autorização, quero pedir vossa permissão para fazer um convite. Eu peço autorização para falar do projeto de Vossa Excelência na nossa campanha presidencial do Partido Socialismo e Liberdade, na minha campanha presidencial. A campanha da federalização da educação é um tema que nós iremos levar no pouco tempo que nós vamos ter na televisão. É pouquinho tempo, senador Cristóvão, mas nós levaremos esse tema. Assim como levamos aqui no plenário do Senado, no debate do Plano Nacional de Educação, Vossa Excelência viu. Foi lamentável que as nossas emendas, a emenda de minha autoria e a emenda, e em especial a emenda de vossa autoria, não tenha sido aprovada aqui no Plano Nacional de Educação, porque eram emendas, tanto a nossa, que trazia embutido o CAC, que era o custo aluno-qualidade, e em especial a emenda de vossa Excelência, que nós apoiávamos também, que traziam a concepção do Plano Nacional de Educação. É lamentável essas emendas não terem tido acolhida aqui para terem sido incorporadas. Nós estamos esperando chances da ideia de Vossa Excelência ser assumida pelo Brasil. Perdemos chance aqui no Plano Nacional de Educação. Amanhã nós teremos uma nova chance. Teremos a chance da Comissão de Constituição e Justiça e em seguida o Congresso Nacional submeter ao povo brasileiro um plebiscito, para que o povo diga, para que a sociedade brasileira diga sim ou não à federalização da educação. Aliás, o DAP Senado, como Vossa Excelência, o senador Magno Malta anunciou, e o DAP Senado aqui, e Vossa Excelência distribui aqui, uma pesquisa feita pelo DAP Senado, em que 80%, para ser exato, 78% dos aferidos pelo DAP Senado já se pronunciam favoravelmente à federalização da educação. Eu acompanhei a matéria que Vossa Excelência falou ainda há pouco, no Fantástico, da Rede Globo, no último domingo, que fala a dramática situação de 3 cidades do Nordeste brasileiro, localizadas em 3 estados do Nordeste brasileiro, que não à toa estão
entre os números do Nordeste brasileiro, entre os piores números do Nordeste brasileiro em termos educacionais. Não à toa, são os 3 estados que estão com os piores números em analfabetismo e estão entre os piores índices educacionais de nosso país. Não é à toa que o Maranhão tem 22%, quase 1/3 da sua população analfabeta. E o segundo colocado é Alagoas. E Pernambuco está entre os 10 estados do Brasil com população analfabeta. Não é à toa que os 3 municípios da reportagem do Fantástico são desses estados. E não é à toa que é no Nordeste brasileiro que está o maior drama. Mas não é à toa que isso seria enfrentado com a federalização. E também não é à toa que Vossa Excelência fala disso com muita propriedade. Porque o problema não é dinheiro, porque o dinheiro está localizado na União. Um número simples resolve esses dilemas que o senhor está colocando, senador Cristóvão. Veja, se nós reduzíssemos, nós gastamos 25% do orçamento da União com juros. Se nós reduzíssemos a taxa de juros, a taxa básica Selic, em 4%, ou seja, nós teríamos um número suficiente para darmos conta da proposta que o senhor está propondo. Ou seja, nós temos um ajuste no orçamento da União para fazer isso. Não é uma proposta irrealizável, e é uma proposta que tem um investimento para o futuro. Eu estive, senador Cristóvão, e já concluo, essa semana, conversando sobre o Brasil. E para fundamental que eu quero dialogar com o povo brasileiro. E estive conversando com o ex-presidente do BNDES, com o Lessa, ex-presidente do Carlos Lessa, ex-presidente do BNDES. E ele, na conversa sobre o Brasil, ele me disse algo muito importante. Ele disse, o que faz uma nação, o que faz um projeto de nação, é, em primeiro, ter forças armadas e depois ter educação. E ele disse, não, é primeiro ter educação, porque educação é o que prepara o sentido de nação para as gerações que virão. Nós não estamos preparando o sentido de nação para as gerações que virão. Eu concluo, senador Cristóvão, essa parte, e me permita ter me alongado, dizendo o seguinte, nós estamos no mês de março. No mês de março, e assim, lembrando os 50 anos do golpe. E amanhã, aliás, depois de amanhã, quinta-feira, é o cinquentenário, é esse que nós temos que lembrar, é o cinquentenário do comício da Central do Brasil, o comício das reformas de base. Vossa Excelência é do PDT, o Partido das Reformas de Base, o partido que tem o legado de Brizola, de João Goulart, e que tem o mais importante legado de Darcy Ribeiro. Eu comparo e referencio Darcy Ribeiro com Vossa Excelência. O senhor e Darcy Ribeiro são muito parecidos. Esta reforma que o senhor propõe, a reforma da federalização da educação, é a reforma de base do Brasil contemporâneo. Me permite dizer que era para o senhor ser candidato a presidente nessa eleição. Porque o senhor não sendo, me permite dizer que este é um tema que eu quero levar na eleição presidencial. A bandeira da federalização da educação, porque é um tema das reformas de base dos 50 anos depois. É um tema da atualidade. E é um tema que eu vou defender com fervor amanhã na Comissão de Constituição e Justiça. Obrigado, senador Adolfo. Eu quero dizer o seguinte, quando uma vantagem de não ser candidato, senador Magnoldo, é que a gente fica contente quando um candidato adota a ideia da gente. Quando a gente é candidato, a gente não quer que adote a nossa, que aí mata o discurso da gente. Mas quando não é, eu fico contente que adotem as ideias. E estou pronto para ajudar, independente do partido, senador Magno e senador Randolph. Agora, resumindo essa ideia, por que o governo federal não adota essas cidades trágicas que apareceram no Fantástico? Por que o governo federal não diz, nessa cidade nós vamos intervir na educação? Quando um banco entra em crise, o Banco Central intervém imediatamente e não deixa ele quebrar. Uma cidade quebra a sua educação, porque não tem dinheiro, ou porque o prefeito é responsável, suponhamos. Por que o governo federal não diz, eu vou adotar essa cidade? Com os recursos que nós temos. A federação é o governo...
fiscalização é o governo federal ir pouco a pouco adotando cidades. Ao longo de 20 anos. Não dá para ser antes, inclusive, que a gente não tem o recurso necessário, não é dinheiro, é professor. É jovem que deseja ser professor. A gente vai precisar dar um aumento muito grande no salário para os poucos jovens mais brilhantes desse país, que hoje querem ser médicos, engenheiros, advogados, comecem a querer, cada um deles, ser professor. Vai levar um tempo. No final, isso vai custar 6,4% do PIB, pagando, senador, pasmem, R$ 9.500 por mês a um professor. Pagando 9.500, que é o mesmo custo anual de um aluno, é o salário mensal do professor, se as turmas forem de 30 alunos. Pois bem, 20 anos, supondo que o PIB cresce 2%, e a média brasileira é muito superior a isso, apesar de que nos últimos anos tivemos PIB pequeno, mas esse ano mesmo foi mais de 2%, no ano 2013, 6,4%. O PNE já propõe 10%. Então ainda sobram 3,6% para outros setores educacionais. Então isso não é impossível. É impossível fazer agora, de repente. O candidato a presidente não tem que propor que vai fazer isso no seu mandato, não. Ele tem que propor que vai começar isso. Começar. E nos seus 4 anos fazer, por exemplo, 500 cidades, onde todas as escolas sejam de alta qualidade. Isso, ao longo dos próximos presidentes, a gente vai tendo. Senhores candidatos, é um prazer estar aqui nessa noite, por coincidência, com 2 candidatos a presidente. Eu espero que os dois coloquem no seu discurso a ideia da educação como centro de um projeto nacional e a ideia da federalização como meio para que isso seja realizado. Era isso que eu tinha para dizer, senhor presidente. Senador Cristóvão, acho